Bom, então continuando, nós já entendemos quais são as condições básicas para se desenhar um cargo, ok? Então nós vamos ver agora os modelos, né? Começando pelo modelo clássico, ou conhecido como modelo tradicional. Ele foi desenvolvido lá pela época de Taylor, do casal Gilbert, por ali, e ele está muito atrelado à questão da racionalização do trabalho. Vocês lembram lá de como que era? Então, por exemplo, o trabalhador era pago para executar determinada tarefa, a ideia de tempos e movimentos, de máxima eficiência na produção. Lembram dos primeiros vídeos nossos? Então, vamos entender aqui, ó. Os aspectos principais do modelo clássico. Quais são? Pessoa como apêndice da máquina, ou seja, você tem ali, né, uma ideia de equipamento e você exerce a função de acordo com o seu equipamento, ou seja, a racionalidade passa a ser técnica. Olha o que diz a teoria: a tecnologia vem antes e as pessoas depois. Então, eu tenho lá uma prensa, então a pessoa exerce o cargo de prensador. Eu tenho uma máquina que monta um equipamento, a função da pessoa, o cargo da pessoa passa a ser montador. Entendem isso? Então, naquele tempo, né, foi desenhado mais ou menos assim. A pessoa ela tinha todo um aparato, um entendimento de que precisava produzir muito mais e com eficiência. E aí utilizou-se a ideia de tempos e movimento, racionalidade do trabalho, e a pessoa exercendo suas tarefas, suas habilidades em relação àquilo que a empresa precisava. Então, inclusive Taylor diz: a pessoa certa no trabalho certo. Falamos isso no vídeo em relação à administração científica, ok? Então aqui está muito bem, né? Muito bem determinado. Olha, tem uma máquina, essa máquina faz tal coisa, então a pessoa que exerce funções nessa máquina tem um cargo de tal, com base naquilo que é feito ali, naquele ambiente, ok? Outra ideia é a fragmentação do trabalho, né? Então, olha lá, para servir a racionalidade técnica, o trabalho é dividido em fragmentado a fim de que cada pessoa faça apenas uma subtarefa simples e repetitiva. Lembram disso que eu coloquei para vocês, que inclusive era uma das críticas da teoria científica, é que a pessoa ficava especialista em determinada parte, mas não conhecia o todo, né? Tudo bem? Outro item, ó, ênfase na eficiência. O operário trabalha segundo o método e segue regras e procedimentos. Ou seja, o trabalho é cadenciado e medido por estudos de tempos e movimentos. O que é isso aqui? Alguém lembra? Né? Teoria de Taylor, ok? O operário que conseguir maior eficiência recebe prêmio de produção pelo conceito de homem econômico, ou seja, o homem precisa trabalhar porque ele precisa de dinheiro. Então, quanto melhor ou com maior condição eu consigo remunerá-lo, ele fica mais motivado, segundo a administração científica. O outro item do modelo clássico está ligado ao conservantismo, né? Então, ou seja, olha, o desenho clássico repousa na presunção de estabilidade e permanência no longo prazo do processo definitivo. Ou seja, é feito para durar para sempre. Não existe mudança, né? Então o cargo ele vai ser aquilo, a pessoa que exerce também vai ser aquilo, e assim sucessivamente. Por quê? Porque entende-se, né, pelo modelo tradicional, que aquilo é perene, né? Não tem uma modernização, não precisa disso, tá certo? E o desenho clássico foi projetado para quê? Primeiro, reduzir custo, né? Padronização da atividade e apoio à tecnologia. Olha que interessante em redução de custo. Dá uma olhada no texto. Operários com qualificações mínimas e salários menores para facilitar a seleção e reduzir o custo de treinamento. Veja que tipo de mentalidade empregado naquela época, né? Então, por exemplo, eu pego uma pessoa
que pelo menos sabe apertar um parafuso. Então eu dou um rápido treinamento para ele, pago um salário pequeno, por quê? Porque ele não tem qualificação, ok? E aí ele sabe mexer nesse equipamento, ou sabe fazer essa tarefa que nós estamos utilizando agora, né? Propondo para este momento. Então ele sabe fazer isso, sabe? Então, para mim, vai ser muito interessante, porque ele vai ter um salário pequeno, eu não tenho custo de treinamento e também não pago altos salários, porque a qualificação desse colaborador é mínima. Ok? Outra ideia é a padronização das atividades, né? Então você tem determinadas tarefas que você consegue fazer ali sempre. Se mudar a pessoa, aquilo lá também tá ali bonitinho, né? Se mudar a questão mudou de departamento, aquela tarefa tá ali, aquela atividade tá ali, ok? E se eu tenho tarefas padronizadas, também fica fácil de eu supervisionar. Tudo bem? Ah, mas a tarefa de montagem. Então, montar determinada peça. Então, todos que são montadores vão fazer as mesmas atividades, as mesmas tarefas. Então, quem está supervisionando consegue, de determinada maneira, supervisionar aquilo com maior tranquilidade. Tudo bem? E apoio à tecnologia, né? Aplicação do princípio de linha de montagem. Então, lembra lá do Ford criando a sua linha de montagem para carros? Então, a tecnologia da época era aquilo. Hoje, por exemplo, você tem tecnologia tão, vou dizer assim, aperfeiçoada, que muitas vezes não tem contato humano. Mas naquela época você tinha, um apertava um parafuso, o outro botava um prego, o outro passava uma cola, o outro botava uma madeira, e assim sucessivamente. Perfeito? Então, o desenho clássico também trouxe desvantagem, né? Então, ó, cargos simples e repetitivos tornam-se chatos. Lembra lá da crítica à teoria científica, né? Desmotivação no trabalho, trabalho individualizado e isolado, e o monopólio da chefia. Então, a chefia conhecia o todo, mas o trabalhador não. A chefia sabe supervisionar determinadas tarefas porque ela conhece mais daquela tarefa, mas o colaborador só vai ter o conhecimento dele limitado. Tá certo? Então, por isso que ele não consegue, vou usar o termo assim, evoluir dentro da empresa, ok? Só quando você realmente era trazido para isso, né? Tá? Então, a pessoa precisava ser promovida, se eu posso usar essa palavra, eu trazia aquela pessoa para cá, entregando para ele um pouquinho mais de conhecimento. E o resto ele ia aprendendo no exercício da função. Tudo bem? Bom, as vantagens esperadas e os resultados do desenho clássico, você tem a ideia dos objetivos individuais, né? Eu vou ler aqui uns dois, só para vocês terem uma ideia como é muito interessante. Ó, cargos simples requerem pouco treinamento e facilita a seleção. Até hoje é assim, né? Você vai contratar uma pessoa, sei lá, pessoal de higienização, pessoal de portaria, pessoal de determinados níveis de atendimento, auxiliar de produção, o que mais? Pessoal que trabalha em estoque também, que antigamente chamava-se almoxarifado, né? Então, são cargos simples. Então, você não precisa de muito treinamento. Então, por conta disso, você facilita a seleção. Você não precisa aplicar teste, não precisa fazer dinâmica, você não precisa fazer prova de conhecimento específico, nada disso, né? Que a pessoa, se ela souber ler, se ela souber escrever, se ela conseguir se comunicar de maneira simples ali, mas que seja muito bem entendido o que ela está falando, né? Você já consegue colocar essa pessoa para exercer determinadas funções em relação em alguns cargos, né? Ó, cargo simples requer pessoas com poucas habilidades e salários baixos. Cargo simples permite troca rápida e fácil de ocupantes. Em razão da mecanização, o ocupante não fica fisicamente cansado. A padronização facilita o controle e permite a supervisão mais ampla, com muitos subordinados.
A padronização e a mecanização facilita a previsibilidade da produção e a administração tem controle absoluto sobre os trabalhadores. Por quê? Porque tudo é padronizado, né? Então eu sei o que o teu cargo faz, eu sei o que você faz, eu sei até onde eu permito que você execute, né? Dentro em relação às tarefas e função, né? Em relação aos objetivos individuais, a economia no custo da seleção do treinamento pode não existir por causa da rotatividade de pessoal. Elevados absenteísmo, falta, né? Falta ao serviço. E rotatividade requerem trabalhadores extras, o que eleva o custo da produção. Em razão da monotonia do trabalho em linha, a produtividade cai, exigindo incentivos salariais elevados. E a monotonia do trabalho traz alienação e falta do compromisso, o que provoca problemas de produtividade e qualidade. A rotatividade e o absenteísmo elevam os custos de recrutamento e seleção, além de elevar os custos de produção. A supervisão aumenta a distância entre o trabalho e a administração. Percebem que são dois olhares muito interessantes aqui? Então, a empresa acha que tem muita vantagem. Olha que eu comecei essa aula dizendo, olha como era naquele tempo. Só que tem muita empresa que ainda atua desta forma, né? Então, por exemplo, troca funcionário, colaborador, como trocar, tá? Amanhã, não deu certo, troca. Ah, tem uma pessoa ali, troca. Não está se adaptando, troca. Será que é isso? Outra, não percebe a questão da força de trabalho, né? Então coloca lá as tarefas que muitas vezes não motivam o trabalhador, ele cai assim na desmotivação, na monotonia, no cansaço. E aí você acaba fazendo o quê? Trocando a pessoa de novo. Só que esse custo da troca, ele pode afetar o preço final do produto, o custo total de produção, viu? Então por isso que é muito interessante observar, né, como que cada coisa ali é mais ou menos desenhada. Tá certo? Vamos continuar. Modelo humanístico. Lembra lá do meu amigo Elton Maio, que foi um dos primeiros ali que a gente bateu um papinho sobre, né? Então vamos só rememorar, ó, o modelo humanístico é também denominado de modelo de RH. Sugeriu que a experiência de Hawthorne, foi a partir dela que surgiu a Escola das Relações Humanas, na década de 30. O movimento humanista foi uma reação pendular ao mecanicismo da administração tradicional da época e no sentido de substituir a engenharia industrial pelas ciências sociais. Lembram lá da ideia eu tiro a ideia do trabalhador mecânico, daquele que precisa produzir, e passa a observar ele como pessoa. Então eu entendo a questão das organizações, tanto a informal quanto a informal, o poder da liderança, né, e crio o incentivo salarial e observo o comportamento individual, tanto da pessoa em sua individualidade, como ela no seu grupo. Tá certo? Tem um conceito muito interessante que é a ideia do organograma e sociograma. Então, o organograma, você tem lá toda aquela questão dos cargos, das funções, dos departamentos, né? E o sociograma traz a ideia das descrições das tarefas. Eu posso, inclusive, expandir para o nível de relacionamento interdepartamental, ok? Pegou isso? Não pegou muito, porque você sabe que no mundo capitalista, a empresa ela é baseada no seu organograma. E o seu organograma tem que traduzir uma coisa muito tranquila, o que é custo-receita. Quanto eu estou gastando para produzir essa peça? Quanto eu estou recebendo por ela pronta? Basicamente é isso, tá certo? E aí o conceito de homem econômico foi substituído, assim, tentou se substituir, né, pelo homem social, que é a ideia da pessoa motivada por recompensas sociais. Os estudos humanísticos eles foram muito bem expandidos. Hoje tudo bem, hoje nós sabemos que tem muita coisa bacana desenvolvida aqui dentro, mas
Observe que essa minha fala remete à época da teoria, né? 1930, 30 e pouquinho, 32, 35. Então, falar que a pessoa ia receber uma recompensa pela produção e pelo bem-estar do grupo dentro da organização era um conceito muito novo. Era uma ruptura muito interessante para algumas empresas. Hoje não, hoje você, que nem eu falei no início dessa aula, o, o ser humano, né, o indivíduo, o profissional, o que ele faz? Ele negocia o salário dele, ele negocia pacote de benefício, ele negocia hora de trabalho, todas essas coisas hoje você pode conversar com a empresa, diferentemente do início dessas teorias aqui. Perfeito? Continuando, olha lá, a diferença entre o modelo clássico e o modelo humanístico. Então, o modelo clássico, como nós já sabemos, a ênfase era na tarefa, o humanístico nas pessoas, aqui fundamentado na estrutura da organização, aqui na interação e na dinâmica de grupo. Não podemos esquecer grupos formais e informais, e a gente remete a um autor importantíssimo da época, Kurt Lewin, ok? Aqui busca a eficiência por meio do método e racionalização do trabalho, aqui pela satisfação e interação das pessoas. Preocupação com o conteúdo do cargo, aqui preocupação com o contexto do cargo, isto é, com o entorno social. Então, como é que o indivíduo está inserido na sua equipe. Aqui basear em ordens e imposições, aqui em comunicações. O trabalhador executa e obedece, o trabalhador participa nas decisões. Percebe como isso aqui é importante? Trabalhador participa nas decisões. Eu posso até remeter a um conceito que hoje é muito utilizado em várias empresas, não em todas, mas em várias, a ideia da liderança democrática. Aqui o conceito é de homem econômico, aqui de homem social, aqui recompensas salariais e materiais, aqui recompensas sociais e simbólicas. Tem bastante diferença de um modelo para o outro, né? Ok? E isso é importante. As coisas evoluem, né? O mundo evolui, a sociedade evolui, a empresa evolui. E é importante que se acompanhe isso. Por quê? Porque, lógico, a necessidade de trabalhador, de colaborador, de nível de produção é muito alta. Hoje, pense numa pessoa para executar determinadas tarefas na empresa relacionadas à tecnologia. O cara tem que conhecer um montão de coisa. E aí a gente não tem recompensa para essa pessoa? Como é que eu faço uma medição disso? Né? Principalmente quem trabalha na área de ciência de dados, que tem que conhecer diversas tecnologias, tem que conhecer estatística, tem que conhecer matemática, tem que conhecer regra de negócio, tem que conhecer de empresa. E por que essa pessoa é importante? Uma das condições, né, um dos quesitos que torna essa pessoa importantíssima é porque ela tem conhecimento suficiente para delimitar algumas ações da empresa. Fala, olha, de acordo com meus estudos, o mercado tem uma tendência para tal coisa. Então, se a empresa ganha com essa pessoa, todo mundo ganha, ou deveria ganhar. Ok? Vamos ver o outro modelo? O outro modelo chama-se modelo contingencial. Né? Ela é uma abordagem mais ampla. Por quê? Porque ela observa a pessoa, ou seja, o indivíduo, ela observa a tarefa que essa pessoa faz e observa a estrutura da empresa, né? Estrutura da organização. Então, o nome contingencial decorre da adequação do desenho a essas três variáveis. Como elas assumem características diferentes, o resultado é relativo e contingente, ou seja, não é nem fixo ou não é padronizável. Então, tanto o modelo clássico quanto o humanista prescrevem que o cargo deve ser projetado como algo definitivo e permanente. A expectativa de um ambiente estável e previsível permitia métodos padronizados e repetitivos, já que a tecnologia utilizada deve permanecer constante durante muito tempo. Isso para aquela época, né? Então, o modelo contingencial se baseia nas 5 dimensões essenciais. Primeiro, variedade.
refere-se ao número e à variedade de habilidades exigidas pelo cargo. Lembra agora há pouco que eu falei do cientista de dados? Então, a pessoa ela vai precisar de várias habilidades, tá certo? Então, isso é aprendido, isso eu que tenho que ensinar, isso a pessoa já vem. Pode ser uma mesclagem de tudo, né? Então a pessoa tem muita experiência de mercado, então ela tem muito conhecimento, mas tem muita coisa que eu preciso ensinar, principalmente da regra de negócio. Ou seja, você trabalhava numa empresa lá que fabricava colchão. A minha empresa produz leite em pó, ou seja, os segmentos são diferentes. O olhar para a regra de negócio pode ser o mesmo, mas as empresas são totalmente diferentes. Ok? Outra, autonomia, refere-se ao grau de independência e critério pessoal que o ocupante tem para planejar e executar seu trabalho. Olha que interessante, eu tenho liberdade, né? Liberdade de executar aquilo que eu preciso fazer. Não preciso que alguém me mande, né? Eu sei o que fazer. Então, se eu sei o que fazer, eu vou fazer de acordo com o que eu entendo, com o que eu sei fazer, mas aquilo vai ser feito, né? O que precisa ser feito será feito no tempo necessário, ok? No tempo determinado. Significado da tarefa, né? Refere-se ao conhecimento do impacto que o cargo provoca em outras pessoas ou na atividade organizacional. Essa pergunta aqui, esse item aqui, desculpem, remete àquela pergunta que eu fiz no vídeo anterior, que é o começo dessa aula, né? Qual a importância daquilo que eu faço na empresa? Então, mas eu só bato um carimbo. Pô, pera lá, não é só isso, né? Você bate esse carimbo? Por que você bate esse carimbo? E se esse carimbo não tiver aí nesse papel? Então ele tem uma importância. E você precisa entender a importância daquilo que você faz. Ok? Identidade com a tarefa, né? Então, refere-se ao grau em que o cargo requer que a pessoa execute e complete uma unidade integral do trabalho, né? Será que eu consigo fazer só um pedaço ou uma subtarefa? Ou como é que isso funciona, né? Então, eu preciso realmente fazer tudo, só um pedaço? Qual é o meu nível de esforço para fazer até aqui? E daqui em diante alguém ou outra pessoa faz, ou eu posso fazer no outro dia, tá certo? Então, eu preciso entender isso. Olha, toda essa parte aqui é sua, ou então até aqui é seu e daqui em diante é de outra pessoa. Perfeito? E por final, a retroação, ou seja, avaliar o resultado. Retroação a gente sempre remete à questão dos feedbacks, tá certo? Ou seja, retroalimentação. Então, qual é o grau de informação de retorno que o ocupante recebe para avaliar a eficiência de seus esforços? Quem está me falando que eu estou bem ou não estou bem, né? Será que eu recebo uma avaliação ou não recebo? Alguém não me diz nada? Como é que isso funciona? Então eu preciso que isso esteja muito bem desenhado, né? Então a cada 3 meses, 4 meses, a cada mês, cada semana, não sei, cada empresa tem o seu período, ela faz uma análise. Olha, você está executando muito bem isso aqui, precisa melhorar tal ponto, mas isso aqui você está executando muito bem. E assim a pessoa vai se motivando, né? Vai corrigindo os pontos que precisa fazer e aperfeiçoando outros, ok? Pois bem, então as 5 dimensões, né? Então você tem aqui tanto de baixo grau quanto de alto grau. Eu vou ler só umas duas aqui para a gente ganhar tempo. Então, em questão de variedade, o trabalho sequencial, uniforme, parcial, chato, monótono e repetitivo. Já de alto grau, o trabalho é variado e diversificado. As operações são diferentes, equipamento e as habilidades são variadas. Deixa eu ler um outro aqui, ó. Significado das tarefas: desconhecimento do impacto e das interdependências da tarefa sobre as outras da empresa,
visão estreita, confinada, isolada e míope de atividade. No alto grau, conhecimento amplo da repercussão do trabalho sobre as demais da empresa, visão abrangente das suas consequências e das suas interdependências. E aqui em retroação, nenhuma informação sobre o desempenho ou resultado do trabalho, ignorância sobre a performance, necessidade de avaliação externa e de incentivo salarial como reforço. Então a pessoa precisa de um incentivo salarial para que ela realmente se sinta um pouquinho motivada. Já aqui, informação clara sobre o desempenho e resultado do trabalho, perfeita e imediata noção sobre a performance, senso de autoavaliação, autodireção e autorrealização. Ou seja, eu não preciso de ninguém estar me falando o que eu preciso fazer, e quando a tarefa foi muito bem feita, eu já sei que está muito bem feita e eu parto para a próxima, vamos embora. Mas o teu líder falou que está muito bem feito. Beleza, muito obrigado, mas parta para a próxima. Ok? Então, no próximo vídeo nós vamos falar sobre enriquecimento do cargo. Até mais.